Então, nas aulas anteriores, a gente principalmente se preocupou com o modelo e depois na aula passada com a arquitetura que a gente vai usar para programar o nosso sistema. A gente vai usar os componentes que são esses aqui do Prime Face, tá? Esses componentes aqui tem os componentes visuais que a gente vai usar na interface. Então, estão disponíveis para nós uma série de componentes, desde tabela, campo de texto, gráfico, tá? E sempre que você entrar aqui nessa página, você pode ver o que tem lá no calendário. Aí tem vários tipos de calendário. No site ele dá a demonstração do componente e o código que você precisa fazer para aparecer esse componente. Então, por exemplo, quero escolher uma data aqui, escolho a data. Para aparecer a data, eu teria que colocar essa linha aqui no meu arquivo, tá? Então tem uma série de componentes. Deixa eu ver aqui se tem de gráfico. Por exemplo, de torta. Então, para aparecer esse gráfico aqui, né, a gente precisaria dessa linha aqui, mais o código Java que fornece os dados, tá? Bom, para usar esses componentes, a gente tem que fazer download de um arquivo jar. Então, antes da gente começar a fazer o sistema, eu vou fazer um projeto de demonstração aí dos componentes para vocês verem como é que ligam as coisas naquela arquitetura que a gente fez, tá? Na aula passada. Eu vou começar um projeto novo. Vai ser uma aplicação web agora. Vou chamar de Demo Prime Face. Eu vou usar o Tomcat, então na hora que vocês instalaram o NetBeans, mais uma vez aí, vejam se está o Glassfish e o Tomcat. Não vou escolher nenhum framework desse, só o Java Server Face, tá? JCF, só esse. Estou gravando já. E aí, a gente vai adicionar nesse projeto a biblioteca do Prime Face. Opa. Não peguem a biblioteca que vem junto com o NetBeans, que ela está desatualizada. Eu passo para vocês esse Prime Faces 3.5, né? Ou se vocês preferirem, vocês podem baixar direto lá daquele site, acabei de entrar. É um arquivo jar. Aí. Uma vez que você tem um projeto assim, agora você já pode usar os componentes que tem no site, né? Uma outra coisa de fazer em todos os projetos, tá? É tirar esse implantar ou salvar. Então, cada vez que você salva um arquivo, ele para o servidor e reinicia. Então, para não sobrecarregar o servidor com vários reinícios, a gente tira aquele implantar ou salvar. Bom, vamos pegar então e fazer um teste simples aí, né? Então eu vou criar primeiro uma entidade, isso é uma classe em Java. Vou chamar ela de calculadora, pacote entidades. E ela vai ter dois atributos, operador 1, operador 2,
vai ter também o resultado. O construtor inicializar esses valores. Inicializar com 1. Resultado vai começar com 0. Fazer os gets e sets. E vou fazer os métodos para somar, subtrair e etc. Oi? Com menos 1? Não, com 1, né? Tem um valor, o operador 1, o operador 2 com 1, mas qualquer valor, só para ter desse 0, só para ter valores iniciais aí. Aí os gets e sets, e aí os métodos para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Até eu posso, acho que eu vou tirar os métodos daqui, para ficar bem com cara de classe de negócio mesmo. Então essa calculadora aqui só tem os atributos gets e sets, não tem nenhum método. Vou criar uma outra classe, que vai ser minha classe de negócio, chamar de calculadora negócio. Que aí sim, aqui eu vou receber, vou ter os métodos somar, receber uma calculadora, e aí vou pôr aqui calc, set resultado, calc get operador 1 mais calc get operador 2. Então essa aqui tem o método de somar, tem o método de... Vamos fazer até diferente, ó. Não, vamos deixar assim. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, até agora a gente fez a entidade e o método, os métodos de negócio do meu sistema. Essa parte que a gente fez até agora, ela independe da interface que eu estou fazendo. Se estivesse fazendo para Android, se estivesse fazendo para desktop, né, para web, essa parte é igual. A parte específica vai ser a interface mesmo e o controlador. Então, vou criar um controlador aqui. É uma classe em Java também. Então, calculadora controle. Então, primeira coisa, para dizer que essa classe é um controlador, eu tenho que colocar um arroba managerBean. Então, estou dizendo, olha, a classe calculadora controle é um controlador. E aí eu posso ter uma classe dessa, um objeto desse para o meu sistema inteiro, um objeto desse para cada requisição, ou nesse caso, para nós, eu quero que seja por sessão. Se tiver vários usuários conectados, cada um deles vai ter o seu controlador. Então, vou colocar Session Scope. Então, cada usuário vai ter o seu controlador aqui. O que eu vou precisar aqui? Eu vou ter lá uma calculadora, uma entidade, que vai representar os dados que o usuário vai digitar e tal. Beleza? Aí, no construtor desse calculadora controle, eu vou instanciar a calculadora. Porque a primeira vez que o cara entrar, tem que criar
uma calculadora onde ele vai colocar os dados. Bom, fiz a classe de controle, tem que colocar uns métodos aqui para somar, e multiplicar e tal. Somar, vou colocar soma, vou colocar um método diferente. Para fazer isso, eu vou precisar lá da calculadora negócio. Então, além de ter uma calculadora aqui, eu vou ter uma calculadora negócios, que é a classe de negócios, que vai ser responsável por realmente fazer os cálculos. Se o usuário clicar no botão soma lá na interface, eu quero que ele execute esse método. E o que esse método vai fazer? Vai chamar o calculadora negócios, chamar o método somar e passar a calculadora. Então eu vou fazendo todos os métodos para serem ligados nos botões, nos eventos que vão estar lá na interface. Opa! Então eu vou chamar os métodos aí. Aqui. Então, não, ó, esse nome aqui é o nome do método na classe de negócios. E esse nome eu pus diferente, até por querer, é o método que a gente vai chamar a partir da interface. Podia ser até o mesmo nome, eu estou colocando diferente, até para ficar assim, bem claro que a gente está chamando os métodos da classe do controlador, e não do negócio. A div pode. Beleza. Então nós já fizemos a entidade, a classe de negócios, que são comuns a qualquer projeto. Aí fizemos o controlador específico para esse tipo de interface que a gente está fazendo, que é o Prime Faces. E agora falta fazer a interface realmente para chamar aqueles métodos. Bom, em Prime Faces ou em JCF, sempre que você tiver alguma ação, e aqui a ação é clicar no botão e tal, eu vou envolver essa ação com essa tag hform. Aqui dentro, eu posso escrever lá, ó, operador 1, operador 2 e resultado. Se eu escrever aqui, vai sair exatamente lá na tela. Agora, eu quero um lugar para o usuário digitar o operador 1. Então, eu vou chamar o p input text e vou dizer que ele está ligado lá com o meu controlador, que chama controla calculadora, calculadora controle. Opa. Ah, eu fiz aqui o erro. Peguei o manager bin errado. Na hora de escolher, tem que ser o Java Faces, tá? É um erro bem comum. Tem duas classes, duas anotações que chama manager bin. Eu peguei errado. Para funcionar, você tem que pegar essa que é JavaX Annotation, né? JavaX Faces, não JavaX Annotation, tá? Senão não funciona. Porque agora eu posso ligar no calculadora controle, calculadora, operador 1. Então vejam só, eu estou dizendo para a minha interface que ao lado desse escrito operador 1 é para ter uma entrada de texto e o valor dela, tanto para mostrar quanto para guardar, está dentro desse calculador, desse controlador, dentro desse atributo e dentro desse atributo da calculadora. Vou fazer o mesmo para o operador 2. Vamos executar e ver o que acontece
até agora. O resultado não é um input text, mas é um output text. Vou pegar lá do resultado. Calculadora, calculadora, resultado. Porque o resultado eu não quero que o cara edite, né? Então, do jeito que está agora, a gente não tem ainda nenhuma ação, mas a gente já tem, já está mostrando os dados lá. Eu vou colocar outros valores aqui, só para mostrar que realmente os valores estão vindo dessa entidade. A primeira vez demora mais, né? Porque tem que ligar o Tomcat. E tá aqui, ó. Esses dados estão vindo lá do controlador, que por sua vez está vindo lá da calculadora. Agora eu quero colocar as ações aqui, para que quando o usuário clique, ele pegue e atualize o valor do resultado aí. Quando a gente está alterando as classes em Java, a gente tem que parar o servidor e começar de novo. Quando a gente está alterando só esse arquivo da interface, não precisa. Então, vou colocar aqui, ó, command button, action listener. Qual método que eu quero que ele execute? Eu quero que ele execute calculadora controle ponto som. E eu quero que apareça somar dentro desse botão. Bom, vou atualizar essa tela. Apareceu o botão somar. Se eu clicar, não vai funcionar, porque esse framework está preparado para usar Ajax. Aí eu tinha que dizer qual componente que eu quero atualizar. E se eu colocar Ajax false, aí ele já está funcionando a soma. Tá? Eu vou colocar os outros botões e a gente vai fazer a explicação de trás para frente para ver o que está acontecendo quando ele clica em cada um deles. Tá? Parece que o de dividir aqui não está aparecendo, public void div. Tá? Div é um nome reservado lá no PrimeSafe. Vou colocar div. Tá? Mudei a classe em Java, vou ter que parar o Tomcat. Mas vamos fazer os outros botões aqui. Então, som, sub, div, dive, ó, até melhor, mais bonito. Então, eu tenho meus componentes de interface, as minhas ações ligadas no controlador, o controlador chamando os métodos de negócio que fazem aquelas ações. Vamos ver se funciona. Como é que está a nossa sorte hoje? Então,
Tá aí a nossa calculadora. Se clicar no somar, subtrair, multiplicar e dividir, ele está fazendo as operações que a gente esperava. Tá? Vamos dar uma olhada agora de trás para frente o que a gente fez. Então, quando a gente criou essa interface aqui, a gente colocou um elemento para o usuário editar as coisas, que é esse input text, esse componente, e ele está ligado a um objeto do controlador, que chama calculadora, especificamente no atributo operador 1, e assim por diante, operador 2. E o resultado, para o usuário não poder alterar o resultado lá, só para ver, a gente está usando, em vez de input text, output text. Estão ligados lá no controlador, nesse objeto do controlador, no resultado. Além disso, a gente colocou 4 botões. Esse Action Listener aqui diz qual método lá do controlador deve ser executado quando o usuário apertar algum desses botões. Bom, quando o cara clicar no botão somar, eu quero que ele chame o método som. Quando ele clicar no botão subtrair, ele sub, e assim por diante. Esse Ajax false é o seguinte: normalmente para Frameface você faz usando o Ajax. O que é o Ajax? O Ajax é uma técnica que ajuda muito a aplicação web, que ela fica mais interativa, que em vez de atualizar a página inteira, você pode atualizar um pedaço da página só. No nosso caso, só seria necessário atualizar o resultado, o resto pode continuar igual. Quando você coloca Ajax igual a false, você está desabilitando esse recurso e ele vai atualizar a página inteira. Daqui a pouco a gente muda isso para atualizar só o resultado. Bom, mas esse mecanismo de que quando o usuário clica no botão, executa um método do controlador, está claro, pessoal? Beleza? Além disso, quando a gente coloca um input text com essa tag apontando para um objeto, para um atributo lá do controlador, tanto ele vai servir para ler os dados que estão lá e mostrar os dados atualizados, quanto para quando o usuário digitar alguma coisa lá, e você apertar em um botão, ele vai ver tudo que está dentro do formulário que você está usando, e vai alterar os dados do objeto lá no controlador para ficar de acordo com os dados do formulário, quer dizer, vai receber os dados do usuário. Bom, o que tem mais isso? Então, se o usuário clicar aqui no som, o que ele faz? Ele vai lá e chama um método de negócio para somar. Esse método de negócio, eu passo a calculadora, o objeto como um todo, para ele vai lá e atualiza o resultado. Ó, o resultado passa a ser a soma entre o operador 1 e o operador 2. Atualizou o resultado. O controlador terminou de fazer o que ele quer fazer. Eu atualizei o conteúdo desse objeto. Ele vai desenhar a tela novamente. A hora que ele desenhar a tela novamente, esse resultado aqui vai estar já com o valor novo, que é o resultado da soma. Tudo bem? Por que a gente não liga diretamente ou não faz as operações diretamente aqui no controlador e faz as operações na classe de negócio? Nesse nosso caso, está dando uma equivalência de 1 para 1. Ó. Um método do controlador vai para um método de negócio. Mas isso não é obrigatório. O mesmo método de negócio pode ser utilizado por vários botões. E às vezes você tem métodos do controlador aqui que chamam vários métodos de negócio. Então, para você reaproveitar o código, para poder facilitar a manutenção, você separa. Essa classe controlador está responsável pela interação com o usuário, a interface. E a classe de negócios, não. A classe de negócios está responsável por realmente fazer a operação. Gravar no banco, consultar no banco, calcular um total de uma venda. Essas coisas ficam aqui na classe de negócios. A entidade, para que ela serve? Bom, os dados vão ter que ser passados, tanto da camada de negócios para o banco de dados, da camada de negócios para o
para a classe de controle, do controle para a interface. E esses dados que trafegam entre essas camadas, né, a gente pode falar que permeiam as camadas, eles têm que ser no formato controlado, para que a gente sempre possa fazer manutenção e pensar no sistema como um todo. Esse formato que eu quero que trafegue entre as camadas é que são as entidades do nosso sistema. Tanto eles podem ir para o banco, quando ir para a tela, quando ir para a classe de negócio, eles vão passar de uma camada para outra. É errado, a partir da interface, chamar diretamente um método de negócio. É errado, a partir da entidade, chamar o método do controle e assim por diante. Tá? Tem que respeitar aquela ordem das camadas aí. Bom,